Fala pessoal, Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Vitor Navarrete, ex-sócio, CEO ali da Ace Cortex, né? E coautor do livro Transformação Radical. Eu li o livro, tá, Vitor? Então, para mim, puta, foi uma baita lição. E hoje o Vitor também leciona aulas de pós-graduação na ESPN, né? E, cara, já ajudou diversas empresas aí, mais de 20 segmentos da economia, cara, ensinando transformação, ensinando inovação, fazendo acontecer, né? Mas, cara, além dessas nomenclaturas, experiências, quem é o Vitor? Como que você se define? Bom, primeiramente, obrigado, Cris, amigo ouvinte, prazer em estar aqui com vocês. Bom, como você disse, né, ex-Ace, isso, enfim, acabou de sair a público, né, a gente fez uma mudança dentro da empresa e eu estou saindo para empreender aí em novos caminhos, né, então em breve vou dar, quando eu conseguir, vou dar essa notícia aí para o mercado. Mas, bom, como se define o Vitor, né? Eu acho que assim, eu sou empreendedor, acima de tudo. Eu fiz a minha primeira empresa ainda na faculdade, né? Então, eu não tive aquela do meu primeiro emprego, né? Porque na época eu participei de vários processos seletivos para trainee em grandes empresas, fui recusado em todos, e aí eu resolvi empreender, eu vi que fazia parte do meu DNA, né? Então, eu sou empreendedor, resolvedor de problemas. Eu acho que é muito difícil você fazer essa pergunta para um empreendedor e ele não responder que é um resolvedor de problemas, né? E essa é a característica principal de um empreendedor. Então, eu sou muito mão na massa, curioso também, tenho uma capacidade de liderar, sempre participei de times, liderando times, gosto de fazer isso. Tenho uma preocupação genuína com pessoas que faz parte da liderança, né? E acredito que eu também sou estrategista, né? Que eu acho que é importante para um gestor saber entender onde que o mercado dele está, para onde que vai, como criar uma estratégia para poder chegar lá. Então, eu diria que seria mais ou menos isso. Cara, eu tô curioso para, antes da gente entrar em transformação radical da vida, que é o que eu quero te perguntar, eu queria entrar um pouquinho em detalhes na sua jornada. Eu vi que é uma jornada curiosa, assim, você tem umas experiências, cara, que você passou, às vezes, meses ali, mas você transformou a área da empresa, você ajudou a empresa a construir uma máquina de aquisição, enfim, teve algumas experiências legais. Como que foi? Como que você foi se descobrindo? Você teve a primeira empresa lá, e aí, como é que foi esse processo de autoconhecimento seu? Como que você foi chegando onde você está hoje, de clareza, sabe? Sobre o que importa para você, seus valores e tal. Como que foi essa trajetória? Cara, eu acho que foi uma trajetória dolorosa, né, acima de tudo, e de descoberta, né? Então, eu errei bastante na minha vida, acho que faz parte também, né, dessa etapa de descoberta, de empreender, faz parte errar bastante, testar e errar. Então, do ponto de vista pessoal, né, de empreendedor pessoal, foi isso que aconteceu comigo. Erros e acertos, cá estou, né, acho que tem um longo caminho ainda pela frente, e é isso também que eu faço com grandes empresas, né? Esse processo de experimentação, né? De levar metodologias de experimentação para que elas também façam os testes que elas precisam fazer para aí sim criar uma inovação, porque quando a gente fala de inovação, nada mais, nada menos do que é tentativa e erro, né? Você pode ter uma ideia, mas a sua ideia não vai ser vencedora, o que vai dizer se você realmente vai conseguir fazer isso de forma bem sucedida é o número de experimentos que você vai fazer no mercado para adquirir respostas, né? Então é um pouco disso que eu faço com a empresa e que eu venho fazendo também na minha carreira. Cris, posso Fala, te interromper? Cara, pode. deixa eu vou mudar um pouco aqui a minha luz, que ela está muito na minha cara e ela é muito quente. Tá, E eu, vai eu tô lá. transpirando um pouco aqui, um minuto. Tranquilo, tranquilo. Peraí.
É assim não fica bom. Deixa eu... Um minutinho. Acho que do ponto de vista de iluminação piorou, mas pelo menos não tá tão quente aqui mais. Não, tranquilo. Acho que tá bem nítida aí a imagem também, tá tranquilo. Tá. Se quiser puxar o livro um pouquinho ali só pra caber certinho, puxar mais um pouquinho pra trás. Não, pra trás. Pra trás. Aí, para assim. Boa. Ótimo. Fechou. Bom, vamos lá, desculpa. Nada, tranquilo. Vou voltar já direto com a pergunta, tá? Aí a gente Tá bom. continua. Cara, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre... Você falou de experimentação, né? E eu tento usar esse conceito de experimentação na vida, né? Que eu acho que, cara, quando a gente é criança, a gente testa muito, né? A gente testa, cai, levanta e se diverte no caminho, né? Cara, o que são algumas coisas do... E aí, trazendo um pouco de alguns conceitos também de transformação radical, né? Que experimentação é uma dessas coisas também, que vocês comentam, né? Mas no indivíduo daí. O que você usa desses conceitos de inovação, de transformação radical, para se reinventar como ser humano, enfim, para inovar na vida? Bom, primeiro, acho que o livro fala bastante disso, né? O livro que eu estou falando é o Transformação Radical. A gente fala bastante sobre a questão da equipe, do time, do indivíduo, da pessoa, né? O processo de transformar radicalmente uma realidade, uma empresa, um setor, um segmento, parte da transformação pessoal, né? Isso é um processo de reinvenção diária, praticamente, né? A dedicação é outra, o nível de conhecimento, né? Desconstruir premissas que são super enraizadas aí, e é uma coisa que eu vejo bastante, principalmente trabalhando com grandes empresas, o fato daquela falácia da experiência, né? Que é basicamente quando você tenta implementar um novo negócio na empresa e aquele executivo fala que tem 20 anos já fazendo aquilo, como é que agora vem alguém de fora dizer que ele está errado, né? Essa é a falácia da experiência, né? E ele não para ver que tem uma startup, por exemplo, fazendo muito melhor, muito mais rápido, muito mais barato, com uma outra qualidade, né? Então essa desconstrução que a gente tem que fazer, né, para poder inovar. E acho que assim, existem certos mitos, né? Existe o mito do gênio criativo, que aquela pessoa é inovadora, né? Mas de nada adianta eu ter uma pessoa inovadora ou não dentro da empresa se eu não tenho um processo para fazer inovação. Então, e o que eu mais vejo, Cris, né, nas minhas discussões, tanto com executivos, quanto com média gerência, coordenadores, analistas, etc., é que, geralmente, as empresas têm, sim, pessoas com boas ideias
e geralmente nas discussões elas levantam o braço para falar, não, aqui a gente poderia fazer isso ou aquilo, só que o que falta é processo, né? Tá bom, mas como que eu vou fazer isso exatamente? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho orçamento ou não tenho? Como é que eu planejo isso? Como que eu executo? Que KPIs que eu vou acompanhar, né? O que que significa um fator de sucesso para esse projeto exatamente? Será que eu posso usar as mesmas premissas dos projetos que rodam tradicionais dentro da empresa, né? Então, isso é o que falta e foi justamente isso que motivou a gente levar esse livro para o mercado, falar sobre isso dentro do livro e explicar como fazer isso exatamente. Cara, eu fico observando quando você fala, e aí falando de vida, né? Cara, sobre fundamentos. Eu vejo que são fundamentos. Você não falou coisa que é uma ciência de foguete, né? Você percebe? São perguntas que você se faz, são processos ou modelos mentais, né? A forma de você ver também em algumas situações. O que são alguns fundamentos, assim, que, cara, você falou, pessoas, por exemplo, é um fundamento, né? Um princípio seu que você leva como base para liderar, né? O que são alguns fundamentos, alguns princípios que, cara, que mais te ajudam, assim, que norteiam, que te ajudam a passar pelos desafios, resolver problemas, que é aquilo que você falou. Eu acho que é a essência, né, do empreendedor. Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que primeiro passo, quem faz inovação é um time, não é nem uma pessoa, né? É um time que está ali dedicado para isso, né? Então, por exemplo, eu sempre recomendo, muita gente pergunta assim, Vitor, será que eu consigo colocar essa equipe 10% do tempo dela, né? Como o Google faz, e isso é um mito, né? Mas só um parênteses, é um mito. O Google, inclusive, ele tem lá a área 120, que é justamente uma alusão ao 20% do tempo disponível para fazer inovação, que na verdade é 120% do tempo para fazer inovação, porque isso não existe, né? Você não cronometra o tempo de inovar, né? Sexta-feira, geralmente é sexta-feira, né? Sexta-feira às 2 da tarde eu vou começar a inovar. Só que aquele usuário, aquele early adopter que apareceu na terça-feira com um problema na plataforma, ele não é atendido e o que acontece, ele sai e nunca mais volta. Então, equipe tem que estar full time, dedicada, ela tem que ter competências multidisciplinares, né? Então tem que ser um time que se complementa em essência, tem que ser as melhores pessoas e não aquela pessoa que está encostada lá naquela área X, Y, né? Que isso é muito comum também. O fulano de tal está sem projeto para esse ano, vamos colocar ele naquele squad, ou vamos colocar naquele novo negócio lá. Mas não necessariamente a competência necessária para desenvolver aquele novo negócio, essa pessoa tem, né? Então fica aquela coisa meio Frankenstein. Então, primeiro passo é de fato ter as melhores pessoas dos locais corretos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter método. Esse é um outro princípio também, né? Poxa, Vitor, mas eu tenho que ser xiita no método? Não, não tem que ser xiita no método. Metodologia é um guia, digamos assim. Ele é um resultado de um aprendizado validado. Toda metodologia é isso, é um aprendizado validado. Quer dizer, isso já rodou em inúmeras situações, em inúmeras empresas e já se comprovou consistente, né? E aí o que eu tenho que fazer com a metodologia é entender como que essa metodologia vai me ajudar a alcançar os meus objetivos. E tudo bem se eu adaptar, né? Não necessariamente, eu vejo muita gente ali aplicando, por exemplo, metodologias ágeis, né? E eles são muito xiitas, assim, tem que fazer daily meeting, tem que ser em pé, tem que ser em 15 minutos, que é o que o Scrum, por exemplo, prega muito. Não, mas espera aí, de repente pode ser menos, pode ser mais, não necessariamente, eu já fiz várias vezes daily meeting via Slack e tá tudo bem, né? O objetivo principal ali não é fazer uma reunião em pé, é comunicar, é mostrar o que está acontecendo, quais são as dificuldades e por aí vai. Então, esse é o mais importante, mas método é algo que falta para as empresas, quer dizer, geralmente elas usam as metodologias mais, digamos, mais tradicionais, então elas usam PMBOK, métodos mais cascata, então eles colocam muito dinheiro no início, não validam, que é outro grande erro que eu vejo, né? Ir para o mercado sem validar a solução, sem validar suas ideias, suas premissas, suas hipóteses, e o que acontece
em grande parte das vezes, não são todas as vezes, né? Mas grande parte das vezes esses projetos, eles falham. E aí, gastou-se aí um dinheirão, o gestor provavelmente é demitido, e toda aquela história que a gente conhece, né? O Clayton Christensen, ele até escreveu um livro que se chama Competing Against Luck, que é tipo apostando contra a sorte, né? Quer dizer, você pode ter a sorte de não validar nada, de fazer aquele projetão, colocar no mercado e dar certo. Mas a probabilidade é muito menor do que se você tivesse feito um bom processo de validação. Por isso que a metodologia, ela é um outro princípio fundamental para fazer uma inovação acontecer. Legal. Ficou claro, ficou bem claro. Acho que você trouxe o lado do fundamento. Cara, eu queria investigar, só para trazer um ponto que eu acho que é importante. Eu quero muito extrair suas lições, cara, de vida que você teve de alguns aprendizados, aí, de alguns erros que você comentou, né? Porque, cara, erro é aprendizado, assim, na carreira, escolhas de vida e tal. Sempre no podcast eu tento trazer esse lado, por isso que a ideia é falar do design da vida, né? Que, cara, tem tudo a ver com essa visão, né, de experimentação, enfim, só que é aplicado para a vida. Aí você comentou, cara, Cris, eu cometi alguns erros tal na vida. Cara, isso todo mundo que eu conversei aqui é o que as pessoas de mais sucesso foram as que mais cometeram. Errar rápido, errar pequeno e ir aprendendo, né? Cara, olhando para trás, assim, imagina que eu sou o Cris, eu tenho 23 anos de idade, né, não sei se você sabia, sou super novo. Cara, o que você olha, você fala, putz, cara, eu experimentei bastante coisa, vivi vários cenários, tal. Que dica que você me daria, assim, para um cara que tá... imagina que é o Vitor lá, que estava saindo da faculdade, sei lá, entrando na faculdade, que você aprendeu nessa jornada em né, ajudando grandes empresas a se reinventar, começando empresas e tal. O que são algumas lições de carreira que você acha que valiosas, assim, para a vida, que seria importante compartilhar? Olha, eu acho que o maior recado, são vários, na verdade, né? Vários aprendizados. O primeiro deles é não acreditar que o processo é glamuroso. E é uma coisa que eu vejo principalmente em quem é muito jovem, né? Eu tive isso também, eu achava o máximo falar que eu era empreendedor, né? Eu era convidado lá para minha faculdade, todas as aulas de empreendedorismo que tinha, eles me chamavam porque era aquela coisa, né? Era o empreendedor dentro da universidade. Então aquilo, querendo ou não, ia alimentando muito o meu ego, que é um ponto que tem que ser controlado. Isso é algo que precisa ser domado ao longo do tempo, né? E quando você é jovem, isso é muito mais difícil. E eu acabei atrelando muitas métricas de vaidade para responder, né, corresponder com a expectativa dos outros e a minha própria expectativa também, né? Então, essa vaidade é um ponto importante. Para jovem, isso vale para todo mundo, tá? Não só para jovem. Mas um outro ponto é a resiliência, né? A resiliência e a paciência. Você leva muita porrada de cliente, você leva porrada da sua equipe, você tem momentos de altos e baixos, né? Então a pandemia foi um exemplo disso. Então veio uma pandemia e aí? Você tem gente lá, você tem uma meta para bater, você tem números, você tem uma série de coisas. A gente teve que passar na ACE por uma série de reformas, digamos assim, né? Lançamos produtos novos, a gente teve que se reinventar, mas é um processo de resiliência, né? Muita pressão, muita gente dependendo de você, né? Por isso que essa maturidade, não importa a idade, você tem que ter uma maturidade interna, as pessoas têm que olhar para você e ver que existe alguém ali por elas, né? Trabalhando por elas, trabalhando pela empresa e por elas, né? E elas vão trabalhar por você também. A liderança é fundamental, né? Você desenvolver essa liderança, comunicar bem. Isso é um ponto que eu vejo acontecer aí bastante, né? Ruído de comunicação no time, na empresa, como um todo, né? As pessoas não sabendo o que vai acontecer, qual é o próximo passo. Então é importante que a comunicação seja feita clara, não é comunicação ambígua, para ficar um duplo sentido no ar. Tem que ser aquela coisa, aconteceu isso, essa estratégia, preciso de você para isso, para aquilo e tudo mais. É para esse lado que a gente está indo, aceito, né, feedback, dúvidas, se deixar disponível, conversar com todo mundo da empresa, não importa quem.
Enfim, tem uma série de coisas aí, né? Eu acho que relacionamento também é um ponto importante, estar bem relacionado no mercado, isso conta, se relacionar para o empreendedor de startup, isso é fundamental, se relacionar com fundos desde o momento zero, já, né? E eu não estou falando para captar dinheiro, mas para se relacionar com eles durante tanto fundo, com empresa, como, enfim, stakeholders importantes, tudo isso é importante para qualquer negócio. Boa, excelente, excelente. Cara, essa questão de gestão, liderança, comunicação, né, é um ponto de gestão, basicamente, né, que é crucial. Assim, eu vejo muito isso. Às vezes é erro que, cara, por um erro de comunicação, explodiu alguma coisa que não era para ter explodido, né, por uma falta de um alinhamento, alguma coisa que é pequena às vezes. Mas, cara, como fazer a pergunta agora? Sobre pandemia, né? A gente está vivendo. Quem está ouvindo agora, se você está ouvindo em 2050, e se em 2050 a gente já vai estar velho. Mas, enfim. Cara, como fazer essa gestão voltada para o resultado? Porque, cara, a gente sabe que negócio está ali, a gente tem que fazer virar e dar lucro, e a gente tem os KPIs que tem que mover e etc. Mas como manter o olhar voltado para o resultado e, cara, ao mesmo tempo se preocupando com as pessoas, fazendo uma gestão de uma forma humana e outra, aproveitando a jornada. Cara, esse é um equilíbrio que eu gostaria de entender qual que é a sua visão disso. Olha, primeiro, eu sou a favor de uma cultura forte de resultados, tá? As empresas são negócios acima de tudo e elas são criadas para gerar resultado, para gerar lucro, por exemplo, né? Então esse é um ponto importante. Então o output é esse, né? Eu ter resultado, eu ter lucro, ou às vezes, muitas vezes por uma startup o output vai ser crescer e não vai ter lucro, mas é isso, né? Crescer de alguma forma, ter isso no DNA. Agora, eu acho que o recheio, né? O como é que ele precisa ser trabalhado, né? Entender os porquês e não só cobrar o número por cobrar, né? Entender, por que será que eu não estou conseguindo, a minha equipe não está conseguindo atingir esse resultado, né? Geralmente são duas coisas, ou uma falha no planejamento ou uma falha na execução. É um ou outro. Então eu preciso entender, será que eu planejei errado? Será que os números estavam me jogando para um lado e eu acreditei isso, só que o mercado para outro, né? Na pandemia eu acho que isso ficou mais nítido, a dificuldade das empresas de se planejar para esse ano, né, principalmente. O que vai acontecer com o mercado, né? As pessoas vão ficar dentro de casa, como é que vai ser o hábito de consumo delas, quando que isso vai acabar, se é que vai acabar, né? Qual que vai ser a lógica. Então você tem que se basear em uma série de dados, mas também informações qualitativas. Então o planejamento ele vira de fato um desafio e a execução é o mais difícil, né? Você precisa entender exatamente os porquês. E aí, uma coisa que eu gosto bastante de atrelar, uma forma de acompanhar isso, é tendo os indicadores muito claros, né? Então, qual é o meu indicador final que eu vou acompanhar, qual é o meu objetivo final. Então, por exemplo, eu quero trazer um crescimento para a empresa de 50% no ano. Então, esse é o meu indicador final, é o meu lag indicator, né? E aí eu preciso entender quais são os meus leads indicators, né? O que vai me fazer o que vai fazer eu bater essa meta, né? O meu lag indicator. Então eu crio o lead indicator. É como se o lag fosse a vitória e o lead fosse o número de treinos realizados com o time, né? Por exemplo, num jogo de futebol, o número de chutes ao gol que eu converti em treinamento. Então, só nisso eu consigo entender se o meu time, o meu ataque está indo bem ou não, e aí isso vai aumentar minhas chances de alcançar a vitória naquele jogo. Então, isso tudo, né, ter essa gestão, e o lag ele se mantém, né, a minha meta ela se mantém, mas o meu lead indicator eu mudo ele à medida que eu vou entendendo como é que o jogo funciona, o que de fato vai fazer eu ganhar esse jogo. Então esse acompanhamento, né, esse recheio, por isso que eu falo que é o como, né? A jornada é essa, é muito no trabalhar o como, não o objetivo. O que a gente já sabe, não é mudar a meta muitas vezes, né? Mas é o como chegar lá que eu preciso mudar. Excelente, cara. Puta,
explodiu minha mente. Tem a ver, né, com a North Star Metric também, né? Eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso, né? Mas Total, tudo que você total. explicou ficou, cara, perfeito. Muito bom. Cara, sobre... Bom, antes de entrar na estratégia, que eu sei que é uma coisa que você, se eu deixar, você fala até o final do podcast sobre estratégia. Cara, eu queria falar de execução. Porque, cara, eu percebo cada vez mais a importância da execução, cara. E porque muitas ideias, muitos processos, enfim, muita coisa que a gente quer fazer na vida, de maneira geral, a pessoa quer emagrecer, qualquer coisa, cara, cai na execução, tá ligado? Cai na execução. O que você vê, assim, que são coisas, sei lá, uma coisa que ajudou outras empresas a melhorar a execução, ou que você viu que travava muito a execução e quando mudou fez muita diferença? Fala um pouquinho sobre execução. Olha, é aquela famosa frase do treinador do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um bom plano até levar um soco na cara. De fato, é importante fazer um bom plano, sim. Ele não precisa ser um plano gigantesco, que é o que eu vejo muitas vezes, né? Tem que ser um plano mais enxuto, algo que é o suficiente para poder me destravar valor. Mas a minha execução é o que de fato vai ditar se eu vou ter sucesso mesmo ou não, né? Desculpa te interromper. Cara, eu quero Imagina. tentar fazer o mais prático possível. Então, vamos dar um exemplo aqui. Como que você pensa, geralmente? Plano? Eu faço um plano para um ano? Ou você acha que, cara, não, é muita mudança, é bom você ter uma meta ali, mas planejar para o quarto? Tipo, o que você viu que funciona para caramba de plano? Assim, eu planejo os próximos 3 meses, depende do tamanho da empresa também, né? Imagino. Boa. O que eu faço, né? Primeiro, é importante ter uma visão de longo prazo, para onde que a empresa, para que lado a empresa está indo, para todo mundo remar para esse lado, né? Por exemplo, eu quero transformar a indústria de meio de pagamento. Tá, então todo mundo agora entende que a gente vai fazer todos os negócios que foram, estou dando o caso da Estônia aqui, né? Todos os negócios que foram criados vão ser criados para transformar a indústria de meio de pagamentos. As aquisições que vão acontecer, mas são muitas coisas que ainda não são, os comos ainda não foram mapeados, né? Mas essa visão de longo prazo, a empresa inteira precisa comprar. É o Então, que esse é o primeiro inspira, ponto. né? É o que inspira. É o que inspira, mas ela não é uma visão fluffy, assim, ela é uma visão objetiva, né? É para esse lado que eu estou indo, porque o que eu vejo muito assim, muitas vezes aquela visão de só estar na parede lá, aquela visão muitas vezes ela não é só inspiradora, ela não direciona a empresa para o lado correto, né? Então ela tem que ser muito objetiva. Essa é de longo prazo. E aí, a partir dessa visão, eu faço um planejamento anual. Tá? Então, o primeiro passo é um planejamento anual. Então, eu planejo meu 2021, quais são minhas metas de 2021, sejam metas de negócio, né? O quanto que eu quero de lucro, o quanto que eu quero de crescimento e tal, ou metas internas, como por exemplo, como melhorar o meu ENPS, que é o meu Employee Net Promoter Score, né? Eu quero entender a satisfação, quero melhorar a satisfação do meu colaborador. Bacana, coloco minhas metas anuais e aí beleza, né? Segundo passo é cascatear isso para o curto prazo. Então eu começo a colocar isso no meu próximo trimestre. E aí tá bom, dito, né, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer exatamente no meu primeiro trimestre para bater essa meta anual? E aí, trimestre a trimestre, eu vou revisando, eu vou mudando a rota, quer dizer, o meu lead, ele vai mudando, né? Mas a minha meta está lá, o meu lag está lá. E aí, até eu bater aquela meta, né? Então, eu não recomendo fazer planejamentos de, o meu segundo ano, o meu terceiro, né? Eu posso fazer simulações, por exemplo, eu começo agora um investimento, de repente esse investimento, ele não vai dar o resultado nesse primeiro ano, mas ele vai dar o resultado em 2, 3 anos. Então, eu faço uma simulação para dar um norte até lá, mas a minha preocupação aqui vai ser como é que eu vou fazer isso acontecer no curto prazo, né? Isso casa muito com aquela sua outra pergunta da execução. Então, isso aqui é um pouco da execução já, a forma de acompanhar já é um pouco da execução, né? A gente gostava de falar na ACE que a execução tinha que ser execução violenta, né? Que todo mundo tem sua meta. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz lá com todo mundo da ACE foi colocar meta do objetivo do cliente é a meta de cada uma daquela pessoa, né, daquele time. Então pega, por exemplo, tem um projeto lá que é um exemplo para trabalhar com, vamos lá, BTG Pactual, tá? E o time do BTG Pactual, todos do time
tem uma meta que a gente chama lá de Innovation Success Rate, que é a taxa de sucesso daquela inovação, né? Que é basicamente o objetivo do projeto. Aquela meta, aquele número é a meta daquela pessoa, ou seja, a bonificação que ela vai ganhar vai ser em cima dessa meta. Então, está atrelado direto com o sucesso do cliente. Se não der certo, essa pessoa não é bonificada. Se der certo, essa pessoa é bonificada. Então, isso tudo dita a seriedade do jogo, né? De resultado. É uma cultura de resultado. Coloca a pele em risco, né? Bota a pele, a skin in the game, tá lá. Então, é um pouco disso, tá? E aí, falando de execução, é aquilo que eu falei, né? Tem que ter gente boa, tem que ter método, tem que revisar o método, tem que ter interação com o cliente o tempo inteiro, tem que tá casando os objetivos, né? Porque o objetivo ele pode mudar, né? De repente você tem que puxar mais a barra para cima. Então isso tudo dita como que vai ser o ritmo da execução. Boa, cara, excelente. Então agora eu tô adorando. Tem mais 1 hora comigo aqui de podcast? Fica Vamos lá. Cara, não, legal, pô, isso, puta, é isso que eu quero tirar do Vitor. Boa. Cara, bom, vamos lá. Agora eu queria. Me cobraram, tá? Mandaram mensagem aqui no WhatsApp esses dias. Que eu entrevistei um executivo. O episódio anterior ao seu, 2 episódios anteriores aí ao seu. Gerente geral da IBM América Latina, Ricardo Gasoli, cara muito bom, sênior e tal. E eu não perguntei para ele, cara, e eu quero te perguntar, porque é uma pergunta muito boa, que é o seguinte, eu perguntei para Juliana Tubino isso, que é a Chief Revenue Officer da RD, que ela veio aqui no podcast também, que é o seguinte, cara, como que você organiza a sua execução? Tipo, o que você tem a sua agenda, você planeja agora, né? A gente está começando aí o ano, 2021. Você planeja, você tem algumas metas pessoais para 2021, você fecha algumas coisas na agenda ou não, é mais to-do. Como que você organiza a sua execução? Assim, tem alguns rituais que você acha legal compartilhar com a gente? Cara, terça de manhã eu tiro para ler artigos sobre a indústria que eu estou inserido, sabe? Alguns hábitos pilares ou, enfim, hábitos que você tem para se planejar e executar. Cara, eu acho que cada pessoa desses aí que você entrevistou, né, vai ter uma resposta diferente, cada um se organiza de uma forma, né? O jeito que eu me organizo eu tenho, enfim, uma rotina muito forte de estudos, né? Então esse é um hábito muito forte meu, todos os dias, e aí não é só literatura de negócio, muitas vezes é um outro tipo de literatura para entender o ser humano, né, e coisas que me ajudam a liderar melhor, ser uma pessoa melhor dentro do meu trabalho, mas isso faz parte da minha execução, né, da minha agenda. Eu sou muito estruturador, eu fiz até um teste aí no Crystal, que é uma ferramenta que analisa a personalidade, e lá eu saí como arquiteto, né? Então, eu tenho uma característica de arquitetar as situações, de organizar, né? Então tudo meu, eu gosto de ser assim, tem gente que não gosta e consegue trabalhar muito bem, mas eu gosto de organizar. Então eu tenho agenda, eu tenho to-do list todos os dias que eu faço, eu não durmo sem colocar tudo no papel, no papel mesmo, né, bloco de notas, então tudo que eu tenho que fazer, pendências e tudo mais, está lá, não fica na minha cabeça, até para eu conseguir dormir melhor, porque senão aí eu não consigo dormir, tem um probleminha de insônia, mas então eu organizo minhas tarefas, então de novo, faço o planejamento do ano, do trimestre, da semana, pontos importantes, né, o que é importante ter é cadência com os times, então eu, por exemplo, na ICE eu tinha cadência tanto com os sócios, quanto com os outros líderes, quanto com o restante do time. Então a cadência estava lá, né? Então, e cada cadência segue um modelo. Então eu O que você chama de cadência? Tipo, daily, assim, os encontros, os alinhamentos? Os encontros, os alinhamentos, exatamente. Mas não alinhamento por alinhamento, porque um alinhamento ele pode ser feito por e-mail muitas vezes, né? Mas por exemplo, quinzenalmente, né, eu tinha uma reunião com os líderes de cada produto da ACE. Então, e aí o que a gente olhava?
como é que estão os indicadores, como é que está meu lead indicator, será que a gente está gerando oportunidades, né, de vendas, e aí eu entendia o desvio padrão, ou o gap da meta, o que está acontecendo, o que dá para a gente fazer, e a gente tinha que sair dali com um backlog de ações para poder executar na próxima quinzena. E muitas vezes eles traziam as dificuldades, né? Olha, eu estou tendo dificuldade aqui com isso, estou precisando de um orçamento para investir mais aqui. E essas discussões, né, essas deliberações, digamos assim, aconteciam nessas cadências. Do jeito que eu estou falando aqui, Cris, está parecendo que é algo burocrático, né? Mas não é esse o objetivo de ser burocrático. O objetivo é, de fato, dar vazão para os negócios, né, para que eles consigam andar. Então era importante, meu papel era muitas vezes navegar em vários times, né, nas cadências de vários times, na alta diretoria, né, levar as demandas e tentar destravar o processo, mas sempre com o objetivo de bater a meta. Boa, entendi. Cara, são os hábitos, né? Eu também tenho esse perfil. Certeza que se eu for lá no Crystal vai aparecer esse perfil. E o pessoal até me zoa, assim, na empresa. Cara, aí eu já vou te fazer uma pergunta. Como fazer com que esse perfil estruturador não se torne uma prisão? Cara, eu tô falando isso porque é um aprendizado que eu recentemente tive, assim, de que, cara, sim, é importante ter os mapas, e isso é até uma questão de modelo mental, né? Que eles falam assim, que o mapa não é o território. Isso é um modelo mental, né? O mapa não é o território. Então, assim, a agenda não é a sua vida, tá ligado? Então, porque acontece coisas no meio do dia a dia, no meio da execução, que é importante você entender, né? Você tirar insight dali, você perceber que mudou. Às vezes tem um planejamento, o mercado mudou drasticamente e você tem que readaptar, né? Então, esse olhar pro flexível também, como que você faz, cara, isso? Como que é para você? E o meu modelo mental é trabalhar em cima da estrutura, né, do processo. Então, o que eu fiz? Eu estava realmente muito engessado em agenda. Esse foi um outro aprendizado aí ao longo do tempo, né? Que o Pedro da Ace, inclusive, ele falava para mim, cara, você está muito agendado, tá impossível falar com você, né? Não dá para, sua agenda está sempre cheia, você tem que ter um tempo livre. E aí, o que eu fiz, né? Para o meu modelo mental, eu criei um framework para isso. Então, o que é um framework para isso? Eu comecei a colocar na agenda espaços ou para poder criar, para pensar, ou para poder ter uma não é uma metodologia, mas uma forma de agir que se chama Management by Walking, que é gestão, que é uma expressão muito inglês, americana, né? Mas é basicamente você flanelar, quase que não sai. Que é o quê? Você sair da sua cadeira e conversar com as pessoas. Antes da pandemia estava funcionando muito bem, obviamente depois da pandemia isso acabou, né? Ou mudou de formato, né? Mas o que eu fazia era, eu separava ali muitas vezes 2 horas. Na ACE a gente estava com 4 andares, né? O primeiro andar era o da operação, e aí eu andava na operação inteira, conversando com os times, subia para o próximo andar, que eram os squads corporativos, os times dos clientes, e eu conversava com cada um. Esse é o Management by Walking. Porque e aí eu entendi, esse momento é o momento que eles dão feedback, né? Eles dão informações importantes. Então eu perguntava, como é que está indo aí o projeto? Vocês estão tendo dificuldade? Quais são as dificuldades? E eles falavam, porra, estou com dificuldade aqui para poder liberar budget com a empresa para poder fazer um teste no LinkedIn, uma coisa básica de R$150. Porra, isso aí de repente eu posso ajudar. Deixa eu anotar aqui, peraí. E aí você, além de estar se relacionando, mostrando interesse para a empresa, que você está ali presente, né? Você coleta uma série de feedbacks importantes para o seu trabalho. Então eu comecei a colocar isso para não, assim, eu ainda continuei refém da agenda, só que eu usei disso para também ter um tempo mais livre, né? Foi esse artifício que eu fiz. Massa, porra, muito legal. Cara, e sobre alavancas, assim, porque aí tudo isso que você está falando são coisas que eu estou percebendo. E, cara, tudo isso está ligado com autoconhecimento. Não sei se você percebe, você falou que você lê o livro ali sobre vida, filosofia, qualquer coisa. Você mencionou Nassim Taleb ali, né, o Skin the Game e tal. Exato. E, cara, enfim, isso tudo está ligado, na minha concepção, de encontrar alavancas. Que é o seguinte, cara, eu sei que eu sou estruturador, então como que eu consigo estruturar a minha agenda para fazer um negócio, igual esse exemplo que você deu.
Você fica que eu estou fugindo da pauta, tá? Então não, não ligue. Não, vamos lá, bate papo. Beleza. Cara, o que são algumas alavancas, assim, ou como que você... Eu tenho duas formas de fazer essa pergunta. Responda como você quiser. Uma, como você encontra essas alavancas na sua vida, assim? Então, sei lá, pede feedback para as pessoas do que você faz bem, para você aprender com si mesmo. Ou, sei lá, não, o Vitor medita todo dia de manhã, sei lá, eu escrevo tudo que vem na minha cabeça e observo padrões do meu comportamento, sei lá. Como que você descobriu algumas alavancas sobre você? Cris, eu acho que assim, o mais importante é você ter um bom líder. E se você é o líder, digamos assim, máximo da empresa, você ter bons liderados, né? O que significa isso? Você muitas vezes precisa compartilhar essas suas dificuldades com alguém, né? E muitas vezes é com o líder que você faz isso. E o seu líder ele vai ter um papel muito importante de te questionar. Mas será que esse é a melhor forma de trabalho para o que você faz? Né? Como é que será que você potencializa mais ainda o seu dia a dia, os seus resultados? Né? Você já fez teste? Vamos fazer um teste. Próxima vez, tenta fazer isso, que foi um pouco do que o Pedro fez comigo, né? Que eu tenho isso para minha vida. Né? Ele me questionou bastante. Pô, mas eu não consigo falar com você. Por que não criar um modelo para você, já que você é estruturador, vamos estruturar um tempo mais vago na sua agenda, né? E deu muito certo. Então, existe uma etapa de autoconhecimento, né, de meditação, né, acho que cada um tem sua forma de pensar, mas eu acredito que uma boa liderança, uma franca, um bom relacionamento com a liderança é fundamental. E se você for o líder máximo, com os seus liderados, né? Eles te munirem de feedback sincero, né? De falar, olha, você tem dificuldade com isso, né? Por que não tentar uma abordagem diferente? Acho que é um pouco disso, isso me ajudou bastante, estar sempre conectado com pessoas que questionam, que passaram por experiências diferentes. Isso sempre foi algo que eu consegui aproveitar muito bem. Pô, excelente. Cara, se você não se sentir vontade de responder, você vê que eu vou mergulhando aqui, né, nas ideias. Então, se você Manda não se bala. sentir à vontade, tá tranquilo. Eu ia te perguntar, e como que é para você, assim, por exemplo, eu vou compartilhar o que eu faço, por exemplo, de autoconhecimento, por exemplo. Pô, cada um tem o seu jeito, né? Então, qual é o seu jeito? Essa é a minha pergunta. Porque eu, por exemplo, eu tenho alguns hábitos. Cara, eu adoro escrever. Então, assim, journaling, né, que eles chamam, que é, cara, aquela prática de parar, caneta, caderno, e o que está na minha cabeça, cara, eu escrevo, é o jeito que eu acho que de estrutura, né, talvez por essa cabeça estruturadora, é onde eu consigo visualizar, sabe, o meu pensamento. Às vezes eu medito também, eu tenho a prática de meditar e tal, mas enfim, às vezes é uma coisa totalmente diferente, né, que você faz. Às vezes é, como você falou, no dia a dia, recebendo feedbacks e tal. Tem alguma prática, assim, você tem alguma coisa que você faz para te ajudar com isso? Como que é isso? Como que você faz, basicamente? Olha, primeiro, eu não gosto de meditar muito. Assim, eu sou muito inquieto. Eu começo a meditar quando eu vejo eu estou na China, sabe, jogando uma bomba lá. Andando de balão, sei lá. Exato. Eu distraio com uma facilidade muito grande, né? Mas eu gosto muito de esporte, de praticar esporte. Eu acho que é muito bom. Recentemente eu comecei até a testar o surf. Eu gostei demais porque é um lugar, é um momento que você tá ali no mar, né? Você tem que se superar. A cada onda que vem é um capote diferente. Você pensa, porra, não subi direito na prancha, ou peguei a onda assim, se assado. E não dá tempo para você pensar em outra coisa. Você tem que pensar, porque senão vem uma onda e te engole, né? Então é o tempo inteiro concentrado naquela atividade. Isso para mim pode parecer uma besteira, mas isso para mim me energiza de uma forma assim descomunal, sabe? A prática de exercício, quer dizer, fazer academia para mim também, eu sinto que eu tô tirando energia para fora, né? Então isso para mim me ajuda a pensar melhor. Quando eu tenho que tomar decisões, e o fato de liderar, de gerir uma empresa, é decisão todos os dias, o dia inteiro, né? Um atrás da outra, e você erra e acerta. Muitas vezes eu vejo que eu não estou bem para tomar aquela decisão. O que eu faço, eu desço no prédio, vou lá na academia, lá, meia hora, volto, leve e falo, tá,
vamos por esse caminho aqui e é isso que eu vou, né? Eu vou com tudo nesse caminho. Isso me ajuda bastante, né? Acho que várias pessoas que são viciadas em esporte têm um pouco disso. E fora isso, muito do que você falou, Cris, assim, anotar as coisas, eu anoto tudo, eu coloquei aqui em casa um papel assim para eu conseguir escrever de canetinha, então eu sempre escrevo, eu nunca deixo na minha cabeça, esse é um ponto que eu aprendi, isso me deixa ansioso e tal, eu sempre coloco, eu capturo aquela informação, coloco em algum lugar, seja nessa parede, seja num bloquinho de notas, seja num Trello da vida, seja num WhatsApp que você manda para alguma pessoa, então é isso que me ajuda no meu dia a dia, assim, como hábito. Sensacional, sensacional. Então, já estamos quase chegando no final, tá? Últimas perguntinhas aí. A gente já falou de hábito, só recapitulando. A gente falou, cara, de execução, de planejamento, falamos de fundamento, falamos de inovação. Eu queria te perguntar agora sobre... Talvez a gente até tenha meio que respondido já isso, mas eu acho que é legal comentar, assim. Cara, a gente vive num mundo complexo, né? Mundo VUCA. Eu acho que é um termo que quando a gente fala de inovação, é importante trazer isso, né, para os clientes. Não sei se, enfim, eu acho que é uma coisa que você deve ser um conceito importante, né? Cara, como você mescla o deixar fluir com o planejar e prever? Para mim, eu acho isso muito difícil, cara. Então, só para pegar a sua visão nisso. Sinceramente, eu não acredito no deixar fluir. Esse é o meu ponto aqui sobre isso, né? Eu acho que porque parece algo desgovernado, né? Você, deixa lá, deixa tocar. Acho que tudo tem que ter meta. Eu acho que as metas têm que ser corretas, né? Eu não posso colocar uma meta num projeto que está em validação, uma meta de negócio, de lucro, né? Eu tenho que ter um accountability adequado para cada coisa, mas todo mundo tem que saber para onde está indo, né? Então eu não gosto muito de deixar fluir. Isso não significa que eu estou sendo microgerenciador. Então, o que significa isso, né? O time tem que ter autonomia para tomar decisão, né? Ele toma a decisão na ponta, só que ele sabe para onde que ele está indo, o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, não o como, né? Acho que é um pouco disso. E uma coisa que a gente fala muito no livro também é que a inovação, ela não precisa ser um sinônimo de indomabilidade. Então, o que é isso, né? Não é um processo indomável, indomado. Tem um processo para acompanhar, né? E eu vejo muito isso, muita gente falando assim, como é que está aquele projeto? Eles estão lá inovando, estão lá, né? Fica aquela coisa meio que parece que eles estão brincando de alguma coisa, brincando de inovar, e não é, né? É algo muito sério. Então, um pouco disso, tá? Eu só não acredito numa coisa que é muito delargada demais, né? Acho que tudo tem processo. Isso tem a ver com disciplina também, né? Porque isso tá ligado com disciplina, né? Total, 100%. É isso aí, disciplina. Pô, para fechar, última pergunta, eu sempre faço essa pergunta, que para mim, cara, é uma das mais importantes, que é como você aprende? Eu gosto de ler bastante. Então eu leio, enfim, já falei um pouco, né? Muito livro de negócio, leio muito artigo, notícias, né? Então, uma coisa, eu gosto de estudar muito o mercado financeiro. Então, eu gosto de entender para que lado que está indo, porque o mercado financeiro, ele basicamente precifica o futuro, né? Então, ele está colocando um preço em cima de uma expectativa de retorno daquela empresa. Então, você começa a entender um pouco a lógica do mercado, onde que o mercado está precificando, qual é a expectativa maior do mercado para 2021, por exemplo, que está, nesse momento, investindo muito em empresas mais tradicionais, né, e não tanto empresa de crescimento. Então, está vindo um caminhão de dinheiro para bancos, para commodities e tal. Isso traz informação, traz insights interessantes. Então, tudo isso me faz pensar bastante. Então, eu leio todos os portais de notícia assino alguns, os portais de notícias do mercado financeiro, olho o balanço das empresas. Isso traz um aprendizado muito grande. Pegar lá o relatório anual
de uma empresa X, analisar aquele relatório, entender a estratégia dela e, putz, então esse benchmark está fazendo isso, né? Então, essa referência, então pega, sei lá, pega a Natura. A Natura está lá investindo em transformação digital e está investindo em startups, né? Pô, será que é melhor, pensando que ela é líder do setor, será que essa é a melhor estratégia, né? Então você começa a se questionar, começa a aprender. Isso, para mim, me traz um aprendizado fundamental. E eu gosto muito de ensinar, que é um pouco do que a gente dá esse bate-papo aqui, querendo ou não, é um pouco disso, né? Então, eu compartilhando alguns aprendizados, e é por isso que eu gosto de dar aula. Dou aula justamente por isso, porque eu passando informação para alguém, naturalmente eu estou me aprofundando mais naquele assunto, né? Eu sou obrigado a estudar, eu não posso falar bobagem em sala de aula, então eu tenho que entender direitinho aquele método, aquele exemplo. Então isso, para mim, me motiva também para aprender, né? E aí, por último, eu acho que o fazendo, né? O learn by doing, eu sempre fiz coisas que eu não sabia fazer. Várias coisas que eu não sabia fazer. Eu fui colocado em diversas situações que eu olhava assim e falava, meu Deus, eu não tenho competência técnica para isso, mas vou estudar, eu vou me virar, vou conversar com as pessoas e tudo mais e vou aprender. Isso é muito bom, assim, para mim é disparado o melhor método é o fazendo. Boa. Cara, excelente. Obrigado pelo papo, Vitor. Cara, puta, super prazer. Aprendi pra caramba. Tenho certeza. A gente conseguiu trazer pro prático pra caramba. Então, certeza que o empreendedor aqui, o criativo, as pessoas que ouvem o Design da Vida vão conseguir extrair bastante valor. Cara, palavras finais aí. Se você quiser comentar um pouquinho também sobre o livro pro pessoal que tá ouvindo. Enfim, como as pessoas te acham aí nas redes e tudo mais. Bom, vamos pelo primeiro então, né? Acho que LinkedIn, Victor Navarrete, acho que já me acha lá, já tá fácil. Não tem muitos Victors Navarretes aí no mundo. Instagram não sou muito ativo, então vou nem recomendar. E sobre o livro, foi um livro que eu escrevi junto com o Pedro Van Gerten, que foi uma importante liderança que eu tive aí na minha vida. Sullivan Santiago, meu parceiro, sócio também, muito competente, né? Todos com muita experiência em inovação, e eu peguei muita inovação desde o início, né? Desde das aceleradoras, do investimento anjo, quando o mercado ainda estava super desaquecido, né? E hoje se transformou completamente, hoje virou algo na agenda de qualquer executivo. Eu peguei todas essas etapas e a gente consolidou tudo isso no livro, todos os aprendizados, e o que é legal do livro é que a gente conseguiu colocar os comos, né? Você lê o livro, então aqui tem assim, não é só o que, é como fazer um processo, por exemplo, de geração de ideias dentro da empresa, exatamente. Como fazer uma montagem de equipe do zero, como fazer uma inovação aberta, que muita gente acha que é só inovação aberta, é só com startup, né? E não é só com startup. Então, aqui a gente colocou todos os processos com QR Code, quer dizer, tem um lance de multicanalidade ali que, se você tiver dúvida, você acessa o QR Code e tem um vídeo para te explicar, ou tem um material, ou tem uma planilha já para você usar com essa equipe. Então, o grande objetivo do livro foi ser um field book, né? Um livro de campo para ser usado na prática. Então, fica a dica aí para quem está buscando inovar no seu negócio ou quer fazer um negócio do zero, esse livro cabe para as duas situações. Excelente. Obrigado novamente e pessoal que está ouvindo aí, agradeço quem ficou até o final. Foi uma aula, cara. Obrigado. Boa, obrigado pessoal, obrigado Cris, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, tchau, tchau.